Sejam todos bem-vindos e, nesse momento, eu peço que, solenemente, todos nós façamos um minuto de silêncio por um companheiro nosso que hoje nos deixou, o companheiro DGE Edmar Roberto Iolo de Rezende, né? Eleito agora 2021-2022, que faleceu hoje, mas também por todos aqueles que nós conhecemos, amigos nossos que hoje aqui em Itapevi também, infelizmente, faleceram, e vamos fazer essa homenagem com um minuto de silêncio para a memória de todos eles. Mas a vida continua. Invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre as pessoas e a sadia expansão do humanismo, eu declaro aberta a presente sessão de palestras sobre o câncer infantil do Lions Club de Itapevi Centro e convido o segundo vice-governador eleito do distrito LC2, o companheiro de Melvin Jones, Marcelo de Oliveira Patiri, para proceder à invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Voltados agora ao pavilhão exposto, ouçamos com respeito patriótico a primeira estrofe e estribilho do hino à bandeira. Solicito que todos se acomodem. Por favor, mantenham seus microfones no mudo. O Lions Club de Itapevi Centro, comprometido com as causas globais do Lions Internacional, organizou essa palestra, a ser proferida pela nossa grande amiga, a Janete Lira de Vasconcelos. Vamos aprender mais sobre o câncer infantil e ajudar a conscientização desta doença. Eu faço agora a apresentação da palestrante. A Janete é uma grande amiga nossa aqui de Itapevi. Janete Lira Vasconcelos, né? Ela tem muitos temas de que ela faz as palestras, alcoolismo, alimentação saudável, que se eu for ler tudo isso, até sobre Covid, ela já se especializou e ela está fazendo também um trabalho sensacional sobre o Covid. A especialidade dela, né, a formação, ela é bióloga, né, ela se formou na Faculdade de Santa Cecília, atualização em biologia, ela fez cursos extras na Fiocruz, tuberculose, no Centro de Vigilância Epidemiológica, vários cursos, DST, tabagismo, rubéola.
Ela trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde de Itapevi por muitos anos e fez curso de capacitação em dengue, participação em oficinas de ST-AIDS, participou em seminários de sífilis, treinamento de atualização de vacinas, manipulação de alimentos, capacitação sobre hepatites e vários outros. Ela fez, no Centro de Treinamento de AIDS, o curso de capacitação, no Instituto Avon, a Saúde da Mulher, no Instituto Butantan, curso sobre noções básicas de animais peçonhentos, sustém a Superintendência de Controle de Endemias, a capacitação da dengue, no SENAC, a alimentação saudável, o reaproveitamento alimentar. Então, a Janete, como a gente falou, é uma pessoa aí que ela merece todos os nossos elogios, né? Uma pessoa que está aí ajudando a sociedade a se melhorar, se capacitar para poder viver melhor. Então, Janete, para nós é uma honra ter você aqui presente, e agora eu deixo a palavra para você, fique à vontade na sua apresentação. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado, muitíssimo mesmo. Realmente, todos que me conhecem sabem que eu mais gosto de fazer na minha vida é fazer palestra. E fazer palestra em saúde preventiva, porque eu acho que se existe uma maneira de a gente minimizar idas em pronto-socorros, de a gente minimizar o surgimento de muitas doenças, é através da saúde preventiva. Então, o próximo slide, por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer infanto-juvenil, que é uma realidade muito triste para nós aqui, porque é uma incidência muito grande, a gente vai ver dados estatísticos, mas o câncer infanto-juvenil ele é provocado por proliferação de células, né, anormais, que pode ocorrer em qualquer local do corpo. Diferente do câncer em adulto, essas células que crescem dessa forma desordenada são ainda células jovens, elas não fazem parte de nenhum órgão ainda, elas não se desenvolveram para nenhum órgão. Pode ir para o próximo, por favor. Mais um. Pode ir. Então, assim, pronto. Então, a gente já falou, né, que no câncer infantil, normalmente a doença afeta o sistema sanguíneo e tecidos de sustentação. Já no câncer adulto, a gente já conhece alguns que são bem conhecidos de todos nós, que são câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de mama, câncer de colo de útero, já são de órgãos formados. Pode passar o próximo, por favor. Então, eu conversei com vocês, né, que os tumores infantis, eles são constituídos de células indiferenciadas, elas ainda não se transformaram em nenhum órgão. O lado bom dessa história é que o tratamento é mais eficaz no jovem, nas crianças. E o lado ruim disso é que essas células crescem muito mais rápido do que nos seres adultos. Então, a gente tem um contraponto. Se de um lado a quimioterapia é mais eficaz e age melhor no organismo infanto-juvenil, por outro lado, essas células se reproduzem muito mais rapidamente. Pode ir para o próximo. Então, os tumores mais frequentes que a gente conhece na infância, um que todo mundo normalmente sempre ouve falar que alguma criança está, é a leucemia, que afeta os glóbulos brancos. E aí a gente abre um parênteses que os glóbulos brancos são os responsáveis pela imunidade do organismo. E os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, que é o sistema linfático do nosso organismo também. Esse sistema linfático, só para esclarecer, ele tem a função no organismo de limpar todas as toxinas, tudo que é ruim, ele limpa e também ajuda a levar todos os glóbulos brancos a todos os órgãos e tecidos do corpo. Pode passar o próximo. No Brasil e nos países desenvolvidos, infelizmente,
o câncer infantil representa a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes na faixa etária de 1 a 19 anos. Tá? Próximo, por gentileza. Aí a gente vai ver, eu peguei essas estatísticas aí do INCA, que nós temos uma estimativa de novos casos de 8.460, sendo 4.310 para o sexo masculino e 4.150 novos casos para o sexo feminino. Eu confesso a vocês que eu pesquisei muito a fundo vários sites oficiais para ver se eu tentava entender por que essa pequena discrepância de ser mais incidente no sexo masculino, mas não achei. Tá? O número de mortes seriam 2.554, sendo 1.423 para o sexo masculino e 1.131 para o sexo feminino. Então, eu gostaria muito de saber o que motiva isso, né? Mas a gente descobre. Próximo, por favor. Então, olha lá. Quais são os avanços na medicina, né? Lá, antigamente, as crianças morriam de câncer e muitas vezes não tinha nem diagnóstico, porque a medicina tem evoluído, graças a Deus está evoluindo cada vez mais. Então, atualmente, 84% das crianças com câncer sobrevivem, né? 5 ou mais anos, sobrevivem até mais, né? E têm uma qualidade de vida melhor. Então, diferentemente que antigamente a sobrevida seria de 58% só. Mas tudo isso ainda varia devido às taxas, essas taxas de sobrevida variam com o tipo de câncer e outros fatores também. Pode passar o próximo. Como prevenir? Então, os tumores da infância, até o momento, eu já vou abrir um parênteses sobre isso, não existem evidências científicas que deixem claro a associação entre a doença e os fatores ambientais. Por que eu coloquei isso? Porque no câncer de adulto, todo mundo sabe que o tabagismo é um dos primeiros fatores para desenvolver câncer de pulmão. O HPV é uma bactéria que leva a pessoa a desenvolver câncer de colo de útero. E outros agentes ambientais, pesticidas, também influenciam no desenvolvimento de câncer de adulto. Só que existe atualmente, se vocês quiserem, depois eu passo alguns links, um estudo sobre a influência dos fatores ambientais já na fase intrauterina, alterando células, que chama-se epigenética. Existe um trabalho muito bonito de um pesquisador chamado Terence Dower, ele está fazendo um trabalho sobre isso, onde estão começando a ter evidências que pesticidas e agentes químicos podem levar a alterações já dessas células que provocam um câncer infantil. Como é ainda uma coisa nova, então a medicina e a ciência falam que não existem evidências mesmo sobre isso. Qual a melhor forma de a gente solucionar isso? Está na ênfase do diagnóstico precoce, que também às vezes não é tão fácil assim. Próximo, por favor. Quais os principais sinais e sintomas? Uma dificuldade do diagnóstico do câncer infantil é que ele tem sintomas parecidos com várias doenças normais na infância. Então, assim, dores, cansaços, às vezes a pessoa pensa que a criança está com anemia. Eu queria alertar uma coisa aqui, já é o próximo slide, se não me engano. Criança, dificilmente ela inventa dor, né? Ela inventa mal-estar. Eu sempre disse nas palestras, às vezes os pais chegavam para mim e diziam, quem é mãe que está aqui assistindo sabe disso, toda mãe um dia falou assim, onde é que a gente desliga a criança, né? O normal da criança é ser ativa, é brincar, é correr, isso é o normal. Quando a criança tem parâmetros assim, febres que você não tem distinção de origem, então não está resfriado,
não tem nada que dê origem a essa febre. Cansaços, né? Que também a criança corre um pouco, está cansada. Isso são sintomas de gripe, de resfriado ou de alguma outra doença viral normal em crianças, mas pode ser também um sintoma do câncer infantil. Próximo, por favor. Aí eu já falei, né? Então, qual que é a coisa mais importante para a gente? É que o conhecimento médico, a experiência médica, consiga, logo no início, detectar. Até mesmo por causa da eficácia da quimioterapia, né? E porque a gente não sabe o que provocou aquele câncer. Próximo. Vamos falar só um pouquinho dos principais tipos de câncer? Então, vamos lá. As famosas leucemias, né? Que são as células cancerígenas invadem a medula óssea e ela fica mais sujeita a infecções. Normalmente, a criança tem palidez, sangramento e sente dores ósseas. Próximo, por gentileza. Retinoblastoma é um sinal importante, é o chamado reflexo do olho de gato. Você vê um embranquecimento da pupila quando está exposta à luz. Pode se apresentar também por fotofobia, sensibilidade exagerada à luz ou estrabismo. Eu só vou fazer um parênteses de novo aqui. Estrabismo, a gente tem muito cuidado de fazer palestra, porque aí eu falo assim, estrabismo, aí aparece uma mãe que a criança tem estrabismo, ela fala, não, ela tem câncer. Não, ela precisa ir no médico, tá? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. Próximo. Neuroblastoma caracteriza-se pelo aumento de massa, de volume no abdômen, e esses sinais ou sintomas também podem ser de tumores nos rins, que chamam tumor de Wilms. Próximo. Osteosarcoma são tumores sólidos que podem apresentar massa visível ou não. Esses tumores acontecem nos ossos em crescimento. Aqui eu também abro um parêntese para o seguinte. Vamos prestar atenção lá que ele pode apresentar massas visíveis ou não. Nessa foto, o joelhinho direito, né, da criança, você consegue perceber uma alteração. Só que às vezes não tem, mas a criança fala que está doendo. Então, dói a perna, dói o joelho, dói o tornozelo. Então, a pessoa fala que está doendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a criança começa a relatar muita dor, e essa dor ela sempre aponta no mesmo lugar, mas não existe nada visível, a orientação é sempre levar a criança ao médico. Próximo. Tumores do sistema nervoso central. Características: vômitos, dores de cabeça, alterações motoras, alterações de comportamento e paralisia de nervos. Aí, no caso, eu acho que as dores de cabeça são as coisas que, primeiro, nem sempre as mães prestam muito atenção quando essas dores de cabeça são frequentes. Também relato aqui, assim, dor de cabeça isolado não é uma característica de câncer, né? Ela tem que ter um conjunto de fatores. Como na maioria das doenças, para diferença de diagnóstico, você tem que ter vários fatores juntos. Pode ser problemas de visão, tá? Outras coisas, tá bom? Próximo, por favor. Sobre as políticas públicas, por que eu quis abrir um espaço para falar sobre isso? Eu acredito demais em programas de saúde, né? E o câncer juvenil é considerado um problema de saúde pública pelo índice da mortalidade, pelo custo financeiro destinado à detecção e diagnóstico e pelos recursos econômicos desperdiçados decorrentes da redução do potencial de trabalho humano. Por que ele fala assim, recurso? A pessoa vai perguntar a mim, nossa, Janete, que recursos econômicos desperdiçados são esses? A gente sabe que o governo federal existem verbas e recursos para você criar programas nas suas unidades de saúde, na sua cidade, no seu município. Existem programas muito bons funcionando. Eu estou falando de Itapevi, porque é onde eu moro. Existem muito bons programas funcionando.
Então, assim, só por que eles não usam muitas vezes? É porque não tem um contingente humano para isso. Então, isso é um grande problema, porque às vezes a pessoa fala, o poder público não faz nada, o governo não faz nada. Não, ele até tem para você fazer. A gente só precisa saber colocar no ambiente as pessoas, e teria que ter pessoas multidisciplinares. Tudo bem? Próximo. O Fórum Permanente, nós temos aqui todo ano um Fórum Permanente de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Então, eles têm algumas propostas para melhorar os resultados de diagnóstico, né? Integração das parcerias. Como seriam essas integrações? Eu acho que seriam integrações no setor público e privado, integrações entre hoje eu acho muito importante os CRAS. Eu sempre disse, durante os 15 anos que eu trabalhei na prefeitura, que a melhor forma de atingir a população são 2 meios. A escola, durante as reuniões de pais, e os CRAS, que têm reuniões, e essas reuniões são obrigatórias a presença. Então, para você dar a informação, para você elucidar essa mãe, esse pai, essa cuidadora, para mim, esse é o melhor veículo. Então, eu não sei, o Amarildo sabe, mas eu não sei mais aonde eu não fiz palestra em Itapevi. Mas porque é um trabalho muito importante. É um trabalho de formiguinha? Porque você não vai conseguir uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos do dia para a noite. Mas é um trabalho que a médio e longo prazo nos traz muito resultado. Aí, ela põe desenvolvimento de um portal de atenção integral. Isso é importante também, né? Porque você precisa ter um cuidado, assim. Às vezes, muitas pessoas dentro da unidade de saúde, ela nem tem noção de algumas coisas. A gente precisaria fazer isso. Qualidade de diagnóstico, qualidade de assistência, elaboração de matriz de avaliação dos serviços de oncopediatria. Na elaboração de mecanismos de orientação diagnóstica, como é que é isso, né? Isso seria, na verdade, um protocolo, né? Quando a gente teve a epidemia de dengue, foi criado assim, um protocolo para todos os municípios de como agir quando chegasse a pessoa com aqueles sinais e sintomas. Então, acho que isso também é importante. A divulgação, a comunicação e a identificação de diretrizes para atenção integral. Isso é bonito, né? Eu falo assim, nossa, teoricamente é tudo muito bonito. Falo assim, na teoria parece que vai dar tudo certo. Uma dificuldade que eu vi nos meus 15 anos de prefeitura trabalhando em saúde. A rotatividade de profissionais. Então, você cria um programa, eu trabalhei no programa de IST e HIV, eu trabalhei para a gente fazer programas de tuberculose, mas assim, você cria uma equipe, você cria um trabalho, você desenvolve um projeto, daqui a pouco muda-se, não só os gestores, como muda-se toda aquela equipe. Então, fica difícil você dar continuidade. A rotatividade é uma das piores coisas que tem no serviço público, na minha opinião. Tá? Próximo. Tá lá, gente. Eu sei que agora vai ter pergunta, por isso que eu preferi ser um pouquinho mais rápida na apresentação, mas aí, por favor, fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Ok, Janete. Obrigada a vocês por me ouvirem. Não, Janete, você foi realmente pontual, tá? É uma doença, como você colocou, que ela precisa ser preventiva, né? Nós, pais, precisamos aprender a olhar o comportamento do filho, ver esses diagnósticos que você colocou, porque é a prevenção, com certeza, que vai poder ajudar essas crianças, né, na sua cura, né, vamos dizer assim, tá? Então, parabéns pelas suas colocações, e eu vou abrir
a sessão de perguntas te fazendo uma bem assim rapidinha. Você falou que a questão de pesticidas, né, aqueles produtos que são colocados até mesmo aí nos vegetais, vamos pensar assim, né, nos legumes, e isso pode causar um câncer, né? Qual a prevenção que você coloca aí para nós? É o quê? É lavar bem, simplesmente, ou saber a procedência do produto? O que você recomenda? Tudo bem. Então, em primeiro lugar, todos os alimentos vegetais ou os alimentos crus, infelizmente, todos eles são colocados pesticidas. Então, a coisa melhor que existe quando você vai manipular um alimento é você colocá-lo na água, 1 litro de água, para uma colherinha de sopa de cloro ou hipoclorito que a gente tem de forma, quer dizer, aspas, normalmente nas unidades de saúde tem o hipoclorito para se colocar em verduras e legumes. Na falta dele pode ser cloro e depois enxaguar muito bem. Por que hipoclorito e não vinagre? Porque muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas eu ponho vinagre. O vinagre, ele não é um bactericida totalmente eficiente, ele tira muita sujidade. Tá? Agora, o hipoclorito, ele tem um alcance de ser bactericida em quase todas as bactérias, porque, na verdade, os pesticidas, eles não causam problemas que hoje está se estudando, que ele pode ser um dos responsáveis pelos cânceres na idade infantil. Mas são outras doenças que trazem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, mais ainda em relação à Covid, né? Todo mundo está pedindo para você fazer desinfecção total de todos os alimentos quando você vai no supermercado, quando você vai na feira. Mas é 1 litro de água para uma colherinha rasa de chá de cloro, você deixa mergulhado mais ou menos uns 30 minutos, é o suficiente, e enxágua bastante em água corrente. Legal, muito obrigado. Marcelo, por favor, levantou a mão. Boa noite, Janete, é um prazer, seja bem-vinda, é uma honra aqui tê-la como nossa palestrante. Janete, minha dúvida é o seguinte, você citou que os programas de saúde dificilmente dão continuidade, e uma situação tão importante como essa, que é você prevenir o câncer infantil, ter uma equipe que cuide disso, o que você sugere, nós como Leões, como uma entidade, que nós somos aqui em Itapevi, nós somos em 22 pessoas, qual a tua sugestão de como nós podemos ajudar nesse sentido? Então, eu sempre falei que uma coisa que eu sempre imaginei que a gente pudesse ter um jornal de saúde preventiva. 3 anos depois que eu estava na secretaria, eu dizia assim para as pessoas, a gente tem um jornal que Itapevi agora, a gente tem várias coisas, a gente podia elaborar um jornalzinho que pudesse ser feito pelos órgãos públicos, falando sobre saúde preventiva. Uhum. Porque a gente minimiza muitas coisas, seria uma primeira porta de entrada. Porque se a mãe ela é educada, ensinada, informada como observar algumas coisas, vai ser muito mais fácil. Então, eu acho que é isso. Em segundo lugar, uma coisa que é muito complicado, e aí eu não gosto muito de falar em política, mas sou obrigada a falar, é que quando uma coisa está funcionando bem, independente de mudar a gestão, aquela equipe não deveria ser mudada. Uhum. Entendeu? Porque, assim, eu sempre trabalhei dizendo para as pessoas que eu sou apolítica, eu trabalho para o povo, eu sempre trabalhei como agente de saúde, como palestrante, para o povo. Então, quando você tem uma equipe que funciona bem, quando você tem um programa que funciona bem, quando vem um novo gestor, ele minimamente ele deveria pegar informações de como aquilo está funcionando e manter a equipe se aquilo está dando bons resultados. Uhum. Entendeu? Eu acho, então, que deveria ser assim, a gente poder ter uma equipe, ou você ter um tempo de poder passar para a equipe que vai vir o que dá certo. Porque, assim, as realidades são diferentes. Eu entendo que
aquilo que a gente dá certo em Itapevi, talvez não dê certo em outra cidade. Então, você tem que estudar também as realidades das cidades, dos locais. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu sim. Obrigado, Janete. Alguém mais, por favor? O Carlos está com a mão levantada. Carlos. Oi, cara. Ele conseguiu lembrar que tinha... Não, na verdade, eu entrei mais cedo que todos. Eu entrei às 7 horas da noite. Peço até perdão. Depois eu Nossa. tive um contratempo, eu cheguei no final da reunião, mas eu conheço o seu trabalho, viu, Janete? O que eu queria complementar aí, com relação ao que o nosso amigo falou agora, eu acho que, às vezes, você comentou do jornal, né, Janete? O meio de comunicação de um tipo de jornal, eu acho que fica um pouquinho caro para elaboração aqui no nosso município, né? A gente podia pensar em alguma outra coisa e levar adiante essa ideia e depois levar essa ideia junto para o órgão público, através do Lions, né, ô Luiz? Eu acho que alguma coisinha podia ser criada nesse sentido. Talvez não o jornalzinho, porque às vezes eu tenho medo de fazer um panfleto, um folheto, e o pessoal acaba não lendo. Talvez com essas, uma comissão, uma reunião bem fechada, pudessem levar esse tema para as escolas. Eu acho que as reuniões de pais e mestres seria de grande valia, ainda mais com esse tema, que é infantil, né? Foi o que eu quis complementar aqui, tá? Ai, muito obrigada. Então, mas a gente pode usar a mídia, né? A gente pode usar um portal, a gente pode... A gente tem bastante alcance, se a gente quiser. E é o que eu falo, eu consegui, assim, eu tive feedbacks de quando eu fazia palestra. Para ter uma ideia, houve uma época na Secretaria da Saúde que eu fazia palestra de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite, porque nas empresas, quando tinha o terceiro turno, eu também ia fazer. E teve uma vez que uma mãezinha chegou para mim e falou assim: olha, graças à palestra que você fez, o meu filho parou de ter diarreia, porque a gente estava falando, porque tem mães que deixam a criança brincar no quintal, na terra, com cachorro, no chão. Aí eu dizia, gente, tudo bem a criança brincar, ela precisa dessa interação, mas ela entrou dentro de casa, ela tem que lavar a mãozinha, tem que lavar as verduras, tem que lavar os legumes. Aí um dia ela me encontrou no mercado e falou, então, dona Janete, depois que eu comecei a fazer isso, não teve mais. Que bom. Então, é cultural. Você precisa incutir isso aos poucos. E é o que eu falei, eu fiz 15 anos. Então, existem algumas coisas, por exemplo, na epidemia de dengue, quem é daqui de Itapevi, a gente teve uma grande epidemia em 2003. O que nós fizemos? Porque o trabalho com o adulto não está dando muito certo, porque o adulto ele chegava para mim e dizia assim, então, eu não estou me importando de olhar se eu tenho a AIDS na minha casa ou não, porque quando a coisa ficar ruim, a prefeitura vem com a fumacinha e mata tudo, inclusive o pernilongo comum. Já na criança, o que a gente percebeu? As crianças, elas chegavam para mim e diziam assim, então, tia, eu fui na casa da minha avó, tinha um vasinho com água no pratinho, eu joguei fora. Então, isso é mudança de hábito. Com certeza. Por exemplo, eu tenho um conhecido que tem um filho pequenininho, aí ficou na casa do meu filho dormindo, e o meu menino quis levá-lo no parquinho do prédio. Aí, quando ele chegou no parquinho, ele falou, não, tio, não quero entrar não, tem muita gente, é aglomeração, nós estamos em Covid. Ele tem 7 anos, gente. Então, assim, a gente precisa pegar essa juventude e mudar ela, porque aqueles que são muito, muito antigos, eles são mais relutantes a mudanças. Mas eu acho que é por aí. Mas temos vários meios e, nossa senhora, vamos conversar, vamos discutir. Projetos são assim, eles nascem de uma ideia e amadurecem com um conjunto de pessoas falando sobre ele. Com certeza. Calucci. Boa noite, Janete. Parabéns pela palestra aí. Obrigada. Muito educativa. Eu acho que hoje um meio
assim, acho que fácil para a gente, meio fácil e barato e de grande alcance, são as mídias sociais. De repente a gente podia fazer pequenas chamadas de atenção com o logo do Lions e colocar em Instagram, você entendeu? Se a gente compartilhar o Instagram do Lions, isso tem um alcance maior também, a gente pode impulsionar isso. Então, as pessoas hoje elas vivem com o celular na mão, né? E eu até vi esses dias uma comparação, né? Um cara fez um painel no aeroporto de LED de 5x5 lá, sei lá, um painel enorme, e colocou uma propaganda lá. E as pessoas passam em frente à propaganda do cara com o celular na mão, olhando para o celular e acabam não vendo a propaganda principal. Então, ao invés, acho que às vezes a gente investir num jornal, né? Até escola seria uma boa pedida hoje, né? De repente a gente fazer palestras em escola, mas a gente está nessa pandemia, então as crianças não estão indo na escola, né? Eu acho que um meio para a gente começar isso, eu acho que seria essas chamadas, né? O que é importante a gente falar, né? Uma chamada curta. O que é importante a mãe prestar atenção do câncer infantil e a gente fazer uma chamada curta, tipo uma chamada a cada semana diferente, você entendeu? Eu acho que daria Entendi. bastante resultado e o custo é praticamente zero disso, né? E a Então, gente. Jefferson, Ah, deixa eu comentar uma coisa com você. Teve um ano que a gente não sabia mais sobre a dengue, a gente está falando muito sobre a dengue. é, E a gente teve a ideia, porque todas as unidades de saúde de Itapevi tinham, não sei se ainda tem, TVs. Só que o que eles faziam? Eles ligavam a TV em programas lá, Ana Maria Braga, enfim. Aí um dia, o nosso grupo, a nossa coordenação lá de ST-AIDS, falou assim: por que a gente não monta um CD e coloca dar informações sobre saúde? Porque a pessoa vai ter que ficar lá parada, esperando, né? Então, eles vão ter uma informação sobre saúde. E nós pegamos lá o pessoal de TI, as pessoas fizeram, inclusive, alguns desenhos para as crianças e alguns spots de chamada. Deu certo, mas aí é como eu falo para você, deu certo, muda a gestão, muda o olhar, tira aquilo que está acontecendo. Entendeu? A gente chegou a é, fazer palestra no própria unidade de saúde, principalmente essas unidades onde a presença de pessoas é muito grande, então a gente todo nossa ferramenta de áudio e mídia para poder fazer essa palestra. Dava muito certo, porque as pessoas tiravam muita dúvida. Existe um problema, eu não sei se em todos os locais, mas aqui as pessoas não conseguem diferenciar urgência de emergência. Nós fizemos uma pesquisa no pronto-socorro em 2017 e todas as pessoas que entraram lá, a gente perguntava o motivo de eles estarem lá. Mais de 70% das pessoas estavam lá porque elas eram hipertensas. Então, só que elas não tomavam a medicação da forma correta. O pronto-socorro, e aí quando a gente fala assim, então, mas o pronto-socorro não é um lugar de atendimento de doenças de comorbidade, é um lugar de urgências e emergências. Ah, não, mas aí tudo bem, eu não tomo, aí eu venho pronto-socorro. Então, por que os pronto-socorros estão lotados? Porque as pessoas não distinguem de urgência e emergência. Ela não sabe que ela precisa ir rotineiramente no postinho de saúde se ela é hipertensa. Ela tem que, uma vez por ano, fazer os exames. Eu sei, aí vem a teoria é uma coisa, a prática é outra. Ah, mas o postinho de saúde, para você marcar um médico, você demora 1 mês, 2 meses. Tá bom, você demora, mas você vai marcar. Claro. Entendeu? Então, quando a gente começa a informar isso, por exemplo, eu trabalhei num postinho que a pessoa chegou lá visivelmente com fratura exposta. Eu falei, então, amor, isso é emergência. O postinho não é equipado para fazer isso. Ah, eu pensei que aqui vocês resolviam. Vocês entendem qual que é a coisa? Porque as pessoas, tudo eles correm para um socorro, né? Dói a unha do dedão do pé, eles vão para lá, e tem uma emergência, eles também vão para lá. Mas a ideia
de se desenvolver alguma coisa em mídia para colocar nas escolas. Outra coisa, pessoal da escola são os maiores parceiros de quem quer falar em saúde preventiva. Tudo aquilo que a gente fez e levou para a escola, da diretora até a tiazinha que trabalha na cozinha, eles querem se envolver de alguma forma. Espero ter respondido, Jefferson. Obrigado, viu? Obrigado, parabéns. Mas eu acho ótimo, principalmente essas coisas que tem desenho. Eu confio muito na juventude desse país, embora às vezes o pessoal fala, não, é uma juventude transviada, não é não. Eles são a juventude que eu digo desde a base, desde o início, tá bom? Perfeito, obrigado, viu? Pedido, né, para falar. Obrigado, Janete. Alguém mais teria alguma pergunta? Eu não consigo ver todos. Tranquilos? Tranquilos. Janete, sensacional, tá? Suas colocações, olha, esclarecedoras, né? Eu acho que isso é para a gente refletir, tá? Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, né? E nós encerramos, então, esse espaço aí de dúvidas agora, e nós gostaríamos de entregar para você, virtualmente, lógico, né? Um certificado de agradecimento e reconhecimento do nosso clube, tá bom? Nossa, que maravilha, muito obrigada. E assim, pessoal, qualquer coisa, dúvida, se vocês quiserem saber de alguma coisa, podem passar para o Luiz, que eu pesquiso, eu mando a resposta, se eu puder responder, não tem problema não. E se alguém quiser que a gente faça mais algum tema em palestra, estamos aqui. Então, Janete, está lá, Associação Internacional de Lions Clubes, Distrito LC2, faz o certificado de agradecimento e reconhecimento. O Lions Clube Itapevi Center, por meio do seu presidente, confere o presente certificado a Janete Lira de Vasconcelos, com um profundo agradecimento e reconhecimento pelos serviços voluntários de relevância social prestados à comunidade, com empenho e dedicação, por meio da sua palestra educativa sobre o câncer infantil, realizada no dia 7 de junho de 2021, por meio de uma videoconferência realizada pela plataforma do Google Meet. Itapevi, 7 de junho de 2021, assina o presidente. É uma lembrancinha para você que, com certeza, assim que a gente acabar a pandemia, nós vamos te convidar a uma reunião presencial e faremos questão de te entregar o certificado. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Isso, a gente que agradece, tá? Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Eu concedo agora a palavra, né, ao nosso querido Rodrigo, né, o nosso Melvin Jones, Rodrigo Lavieri Mendes, ele é o coordenador da equipe global de serviços de ST do Distrito LC2. Ele é aquele que está sempre aí conosco, nos ajudando na mídia. O Rodrigo não precisa nem falar nada dele, acho que todo mundo conhece. É um cara que, se faltar para a gente sente problema, viu, Rodrigo? Não falta nunca, viu? Não fique doente. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, Luiz, obrigado. Uma boa noite a todos. Antes de mais nada, queria dar os parabéns à nossa palestrante, a Janete, ótima palestra. Como sempre, um prazer ouvi-la e informações. Eu falei assim, como conseguir uma palestra, né, uma palestra sucinta, rápida, objetiva e, ao mesmo tempo, tão informativa, né? E a gente fala aqui, eu agora falando como, né, coordenador da equipe de serviços do Lions, a gente sempre fala, quando o Luiz veio falar, olha, vamos fazer uma palestra sobre câncer infantil, né? Nós aqui no Lions temos a causa global do câncer infantil, como a própria Janete falou lá no começo, e justamente o nosso objetivo, né, maior nisso é oferecer apoio às necessidades das crianças e das famílias afetadas pelo câncer infantil, por meio de atividades de serviço impactantes. E como a Janete falou, o câncer infantil é a principal causa de morte, né, o câncer de criança e adolescente. Para ter uma ideia, a cada 2 minutos uma criança é diagnosticada com câncer. E foi feita a pergunta, eu acho que o Patiri falou até, fez a pergunta, como o Lions pode ajudar nisso, né? Como a gente pode ajudar um pouco nesse serviço, ajudar essa causa de câncer infantil que é tão importante. E a gente pode dizer que a gente tem três modos fáceis, vamos dizer assim, 3 modos de poder fazer isso. Primeiro,
Aqui falando, tá Leões e Léo, né, os dois juntos, assim, a gente está com o presidente do Distrito Léo aqui na sala, o nosso companheiro Léo Leão Vitor. Leões e Léos trabalhando juntos, a gente pode fazer 3 tipos de ações. Uma, que são ações para apoiar as famílias e as crianças afetadas pelo câncer infantil diretamente, doando mantimentos, doando remédios, ajudando no que for preciso, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo é justamente ajudar as comunidades como um todo por meio das campanhas comunitárias, ou ainda por meio de subsídios recebidos da Fundação de Lions Internacional. E aqui o Maurício está na sala também, nosso coordenador LCIF, que sabe que a gente consegue, se todo mundo doar para a Fundação de Lions Internacional, a gente consegue esse subsídio de volta, onde a gente pode equipar hospitais, clínicas com equipamento, para o quê? Para melhorar os diagnósticos, o tratamento, os cuidados contínuos das pessoas, né, que são afetadas pelo câncer infantil. E, como uma terceira vamos dizer assim, linha de ação que a gente pode ter, aumentar a conscientização do câncer infantil, que é o que a gente fez hoje aqui, com uma palestra dessa extremamente importante, extremamente de modo claro, fácil, com acesso a todos, e é o que todos aqui a gente estava falando, fazer jornalzinho ou não, usar mídias sociais. O que a gente precisa é aumentar essa conscientização. E o que foi claro aqui, a nossa palestrante Janete falou, o Carlos falou, o Jefferson, todos falaram, o segredo está na educação. A gente tem que educar, a gente só consegue conscientizar educando. E principalmente a faixa menor mesmo, a mais jovem. A gente vê, a Janete deu a declaração aí do amiguinho, do filho, que saíram do parquinho por causa da aglomeração. Isso eu vejo em casa aqui, eu tenho 2 filhos, um de 8 anos e uma de 4, é visível, onde quer que a gente vá de máscara, que a gente sai, não sei o quê, as crianças, elas ficam de máscaras. A gente achou que ia ser a maior dificuldade nessa época de Covid, era a criança ficar de máscara. Ao contrário, nós adultos chegamos no lugar, chega em casa, você fala assim, gente, não aguento mais isso, preciso respirar. As crianças estão brincando, de vez em quando você vê elas brincando todas de máscara, e está tudo bem. Elas já se acostumaram, elas já fazem parte, esse novo normal já faz parte para as crianças. Elas aprenderam muito mais rápido do que a gente, já conseguem conviver com isso muito melhor do que a gente. Então, isso, fica aqui a dica, é isso que a gente tem que fazer, conscientizar mais, fazer ações na internet mesmo, usar mídia social, usar televisão, essas televisões corporativas que a gente tem agora quase em todos os elevadores de prédio, sejam em clínicas de diagnósticos, em hospitais, nas salas de espera, em qualquer lugar, são artes curtas, rápidas, conscientizando de fato, dar essa primeira dica, como reconhecer algum problema, porque a gente sabe que a gente precisa o quê? Difundir mais conhecimento para que essa doença que é tão silenciosa e tão perigosa, né, seja diagnosticada o mais rápido possível. Então, eu aqui, como coordenador de GST do Distrito LC2, não só estou extremamente satisfeito, porque a gente cumpriu várias aqui ações numa palestra só. A gente conscientizou, a gente deu ideia, a gente mostrou o que pode ser feito. Então, eu queria dar os parabéns aqui mais uma vez à nossa palestrante Janete e ao nosso presidente do Lions Clube Itapevi Centro, o Luiz, pela realização dessa palestra fantástica, que muitas outras palestras sejam feitas. A Janete pode estar aqui sempre com a gente, falando sobre vários assuntos, a gente conta com a presença, e vamos aí, é isso aí que a gente pode fazer, enquanto a gente não pode fazer nada muito presencial, façamos online e vamos conscientizar quanto mais eu puder a população sobre todas essas causas e perigos que a gente convive. Tá bom? Obrigado aí, desculpa, até falei demais, era só... Isso. Eu queria só, Luiz, agradecer todo o carinho que as pessoas estão mandando mensagens aí, minha amiga Cristina Feijó. Obrigada pelas mensagens de carinho, muito, muito obrigada.
Isso é bom, Janete, é bom. Rodrigo, sensacional tuas palavras, muito obrigado, tá? Eu acho que tudo que você falou é o caminho que nós temos que ter mesmo, tá? Buscar isso aí, eu gravei bem o que você passou, e acho que tenho certeza que todos também entenderam o seu recado. Muito obrigado, tá bom, cara? Agora é um outro momento muito importante também para nós de Lions, né? Porque nós vamos ouvir a nossa governadora do distrito, né? Nossa querida Cida, que com certeza ela vai ter essa mensagem também aí importantíssima para nos passar. Cida, a palavra é sua, por favor. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Olha, o Rodrigo já falou, bem dizer tudo, todos vocês falaram, mas, Janete, parabéns pela sua palestra, sabe? Foi, assim, muito simples de se entender, é uma palestra gostosa, é assim que nós temos que passar, né? Até um pedacinho, eu, quando fui professora, e eu dava aula em escola pública, nós ligávamos muito escola e CRAS, e era muito importante, e nós tínhamos assistentes sociais que faziam e davam palestras para as crianças. Isso que você falou, a ligação de escola e CRAS é muito importante, porque a gente vivenciou isso. Então, isso eu acho que a gente tem que bater bastante em tecla, né? E, assim, as chamadas curtas também de celular, como o Jefferson falou, são situações que a gente tem, sim, que aumentar mais, né? Usar mais esses nossos celulares, né? É muito importante. Então, essa parte do câncer infantil, como o Rodrigo mesmo falou, e nós trabalhamos muito com o GEPASSE, os subsídios que a gente já conseguiu, né, Rodrigo? Trabalhando e colocando no GEPASSE muitos aparelhos e tudo mais que a gente conseguiu através do subsídio de Lions Internacional. Então, é assim, gente, eu acho que nós estamos no caminho certo. Janete, maravilhosa, nós só temos que agradecer a você, a sua palestra é muito rica, muito gostosa de se ouvir, não é cansativa, ela é super instrutiva, né? E parabéns a vocês todos, Luiz Carlos, parabéns, viu? E nós temos, assim, que continuar com isso. Nós só temos que agradecer a vocês, viu? Muito obrigada. E vamos repetir mais vezes. Obrigada. Obrigado, Cida, muito obrigado mesmo pelas palavras. Eu acho que ela traduziu também, como assim, o Rodrigo, né, Janete? Você foi sensacional, tá bem assim, ilustrativo, a gente aprendeu bastante, tá? Bom, nesse momento, né, agora é só agradecer, tá? Nós estamos aí no final do nosso ano leonístico, né, se encerra agora no final desse mês, né? É uma pena, né, Cida? Mas o tempo passa, né? O Thales está chegando aí, o Thales está vindo com a corda toda, né, Thales? E a gente está muito feliz aí em contribuir com essa palestra que a Janete nos passou hoje, que é uma das causas globais de Lions, né? E eu queria aqui agradecer essas ideias, né, dessas mensagens rápidas nas TVs, essas mensagens rápidas, como se fosse uma pílula, vamos chamar assim, tá? Nas mídias sociais, do celular, Facebook, Instagram, né? Por que não? Lions, né? Seja ele o Lions de Itapevi ou Lions de qualquer outra cidade, né? Que faça essas inserções rapidamente, né? Eu acho que isso vai elucidar muitas coisas, muitas dúvidas das pessoas e poder ajudar a combater essa situação do câncer, que é uma coisa que, quando chega na família, não sei, não dá para falar, né? Infelizmente. A gente só vê a pessoa definhando, a pessoa indo numa situação que agride a todos nós, né? Que vemos aquela pessoa sofrendo, tá? Então, mais uma vez, Janete, parabéns, obrigado mesmo, tá? E agradeço aqui algumas pessoas, tá? Eu vou citar alguns nomes, pode ser que eu esqueça alguém, né? Mas o Maurício, né? O nosso grande governador Maurício, tá? Puta, obrigado pela sua presença aí, o seu prestígio na nossa palestra, tá, Maurício?
Nós temos aí o Carlos Picos, né, um empresário aqui da cidade, Casa dos Sabores, né, salgadinhos, Carlos, puta, obrigado pela sua participação. A Cristina Feijó, tá, diretora aqui, proprietária de uma escola, que é a Escola Nova Geração. Nossa, sensacional a tua participação, tá, Cris? Obrigado mesmo, né? A Sandra Robles, que é da Secretaria Municipal de Educação, a Sandra Santos, do Conselho Municipal do Idoso, né? O Li, que também nosso, leão também, mas também faz parte de uma entidade muito ligada à questão das pessoas com deficiência, tá? O Vic, né, que está aí nos prestigiando, né? Obrigado, Vic, tá? E outros também que estão aí, que a gente quer, na verdade, agradecer a todos, tá? Se eu vou gastando o nome, a gente vai até amanhã, né? Mas é sensacional a presença de cada um de vocês, a gente aprendeu muito, e eu quero dizer que Deus abençoe a cada um de nós, tá? Cada um de vocês, para que vocês possam continuar aí com saúde, com paz, com essa vontade de trabalhar, tá? Fazer parte de Lions não é uma brincadeira, não, tá? É um compromisso, né? É um compromisso com o próximo. Jesus pede isso para nós, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo, tá? Então, se a gente não tiver essa vontade de ajudar o próximo, nós estamos fazendo o quê aqui? Nada, né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente tem que refletir, tá? Participar de uma entidade como Lions é porque nós somos pessoas abençoadas. E eu convido a todos vocês que hoje não participam do Lions, né? Venham conhecer, venham participar, venham se envolver, tá? Porque é isso. Hoje eu estou como presidente, amanhã é o Thales, depois da manhã pode ser qualquer um de vocês fazendo parte, e fazendo uma palestra como a gente viu hoje, tendo uma palestrante, a Janete, aí, sensacional, o Rodrigo colocando coisas aí, né, para motivar a gente, os questionamentos do Calute, do Carlos Picos, né, e outros, né, e nós combinamos com a Cida, né, a nossa governadora, dizendo para nós o quê? Que nós estamos no caminho certo, né, Cida? Obrigado pela sua mensagem, tá bom? Então, eu solicito que o nosso companheiro, Leão Thales Henrique Cabral, primeiro vice-presidente, o nosso futuro presidente, proceda à leitura da oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós, brasileiros, o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil, do Lions e de nós todos, da nossa família, né? Meus amigos, muito, muito, muito obrigado, tá? Nesse momento eu peço a todos que nós façamos uma vibrante salva de palmas às bandeiras hasteadas do pavilhão. Declaro encerrada essa reunião festiva. Vamos em paz, uma boa noite. Parabéns a todos. Obrigado. Valeu.